Tasya Gnananjana Shalakaya Kakshudamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 8, Akshara Brahma Yoga, verso 12 em diante. Sarvadvarani samyamya manoruddhi nirudhyaja murdni adayatmana pranam astito yoga dharanam omiki ekaksharam brahma vyaharam mamanusmaran ya prayati tyajan deham sayati paramam gatim. Todas as portas dos sentidos encerradas, a mente recolhida para dentro do coração, a força vital direcionada do seu movimento difuso para dentro da cabeça, a inteligência concentrada na afirmação da sílaba sagrada Om e o seu pensamento conceitual na lembrança do Senhor Supremo, aquele que vai mais além, abandonando o corpo, alcança o estado mais elevado. Todas as portas dos sentidos encerradas, os sentidos estão completamente sob controlo, a mente recolhida para dentro do coração. A mente move-se para o coração, a força vital direcionada do seu movimento difuso para dentro da cabeça. A força vital entra na consciência. A inteligência concentrada na afirmação da sílaba sagrada Om. A pessoa está a fazer o Atma Kriya Yoga e o seu pensamento conceitual na lembrança do Deus Supremo, concentrando-se e tendo a visão do Senhor Narayana Krishna no Ajna, aquele que vai mais além, abandonando o corpo, alcança um mais elevado estado. Aqui, Bhagavan diz que aquele que pratica Atma Kriya Yoga, fixando a mente nele, entoando o seu nome, servindo, alcançá-lo-á, quando retira os sentidos dos objetos externos, controlando-os, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, língua e a pele, o sentido do tato. Automaticamente fecha os portões, todas as portas à realidade exterior, assim que tem controlo sobre os sentidos e os órgãos dos sentidos e os retira dos objetos externos, deve virar-se para dentro, controla os sentidos e a mente, mas usa-os para ir para o interior. A mente recolhida para dentro do coração. Isto significa que a pessoa desce da mente para o coração. A mente já não corre em direção à realidade exterior, mas sim para o interior. Quando a mente está calma e vazia de pensamentos, a pessoa entra no coração. Aqui, o Sr. Krishna diz que é muito importante controlar a forma como respiram. Através do controlo, através de pranayama, a pessoa aprende a centrar-se no seu interior. As pessoas que vivem uma vida agitada no mundo exterior também respiram de uma forma agitada. Não estão simplesmente a trabalhar muito, mas estão a esgotar-se severamente. Como vai a respiração, assim vai a vida. Tomem como exemplo a tartaruga. A tartaruga tem o controlo total da sua respiração. Vai lentamente, pacientemente, com consciência. As tartarugas têm uma vida útil muito longa e vivem até aos 300 anos. Os yogis, nos tempos antigos, tinham vidas muito, muito longas porque tinham controlo total sobre a sua respiração. Por exemplo, no tempo de Mahabharata, Vyasa tinha 250 anos. Mesmo que na altura as pessoas vivessem no mundo exterior, elas residiam constantemente no seu interior, em plena consciência. Estavam sempre focadas no interior. Por outro lado, as pessoas que hoje em dia correm por aí agitadas no mundo exterior, muito rapidamente têm ataques cardíacos e morrem jovens. A força vital acaba.
A mente recolhida para dentro do coração, a força vital direcionada do seu movimento difuso para dentro da cabeça. Krishna diz que, depois de recolher a mente dentro do coração, a força vital, a energia vital, tem de ser levada de cima, através de um nervo ascendente na medula espinal, e então fica fixa na cabeça. Ele não está a referir-se ao sistema nervoso físico. Mesmo que todo este processo pareça ser muito físico, na verdade acontece no nível energético. Existe um nervo físico dentro da medula espinal e existe também um nervo espiritual correspondente através do qual a energia circula. A mente, controlada, desce completamente ao coração, mas não fica ali. Não. O que acontece? A energia tem de subir novamente. Quando a mente se foca no amor dentro do coração, então, através desse amor, a energia recua à cabeça, volta ao chakra Ajna. Através desse amor, no amor desse Bhav, com essa concentração intensa, a pessoa fica focada no terceiro olho. Este estado é conhecido por Yoga Dharanam. A inteligência concentrada na afirmação da sílaba sagrada Om e o seu pensamento conceitual na lembrança do Senhor Supremo, aquele que vai mais além, abandonando o corpo, alcança o estado mais elevado. O sábio entoa e visualiza o mantra Om, enquanto tem a mente e o ar vital firmemente focados no terceiro olho. Desde tempos imemoriais, os yogis têm meditado na vibração do Om, o som cósmico primordial, o som que contém tudo e que está para além da criação, preservação e destruição do mundo. O próprio Sr. Krishna diz: Eu sou Om. Capítulo 10, verso 25. Quando os bhaktas estão totalmente absortos no som divino Om, ficam completamente imersos nele e vão mais fundo, cada vez mais fundo. Nesse momento, tudo fica quieto. O corpo está quieto. A mente está quieta. A consciência está quieta. Apenas o som cósmico. Ficam completamente imersos nele e vão mais fundo, cada vez mais fundo. Nesse momento, tudo fica quieto. O corpo está quieto. A mente está quieta. A consciência está quieta. Apenas o som cósmico. Está a vibrar no terceiro olho. A pessoa perde-se. Perde consciência do corpo e percepciona o Senhor. Nesse ponto não é simplesmente uma vibração. O próprio Senhor Supremo Narayana assume um determinado aspecto. Ele próprio manifesta-se, revela-se na consciência da pessoa. Quem alcança esse estado, o estado mais elevado, torna-se um verdadeiro Bhakta que realizou o absoluto, o Brahman com forma e sem forma. Então, todas as formas de dualidade ou separação desaparecem. Assim que alcança esse estado mais elevado, mesmo que a pessoa resida no mundo exterior e se envolva em muitas atividades, a sua mente, a sua consciência nunca é desviada. O próprio divino é cristalizado para dentro da sua mente e então a pessoa é livre.
Ao passo que as mentes das pessoas que não realizaram este estado estão sempre ocupadas a correr em direção ao mundo exterior. A realidade exterior é cristalizada para dentro das suas mentes e elas nunca podem ser livres. Por consequência, o japa cria a repetição contínua dos nomes divinos é muito importante. O manas japa, que significa o entoar mental dos nomes divinos, ajuda a pessoa a controlar os seus pensamentos e a focar-se no chakra ajna. Isto leva à realização de Deus, não apenas à autorrealização, mas à realização de Deus. Então a pessoa fica livre do ciclo do nascimento e da morte. Percepciona a realidade suprema não apenas em si própria, mas em toda a parte. Capítulo 8, verso 14. Ananyajeta satatam yomam smarati nityasha tasyaham sulabha parta nitya yuktasya yogina. Ele, que se lembra de mim continuamente, não pensando em mais nada, o yogi ou parta, está em constante união comigo, considera-me fácil de alcançar. Aqui o Sr. Krishna diz que um bhakta considera fácil alcançá-lo. Aquele que tem a mente focada na realidade exterior vê os bhaktas a fazerem abhishekam às divindades todos os dias e pergunta: por que é que fazem isto? Eles não precisam de fazer isto. Os bhaktas veneram as divindades por causa do amor que sentem dentro deles. Quando anseiam fazer o Abhishekam, ficam como devotos intoxicados, pensando no Senhor com dedicação exclusiva. A sua devoção é exclusiva, porque é apenas para o Senhor, para mais ninguém. Não se sentem forçados a prestar serviço às divindades, anseiam fazê-lo e sentem satisfação ao fazê-lo. E esta satisfação não é uma satisfação exterior, mas uma satisfação interior. Regozijam-se dentro dos seus corações. Para aqueles bhaktas, torna-se muito fácil alcançar o Senhor. Ele que se lembra de mim continuamente, não pensando em mais nada, diz Krishna. Quando alguém tem este anseio profundo pelo Senhor, sente esta separação, não consegue suportar nem um momento sem Ele. Por causa da profundidade do seu anseio pelo Senhor, o Senhor começa a retribuir o mesmo anseio. O Senhor, o Supremo, que está firmado no Absoluto, também começa a ter o mesmo anseio pelo seu devoto. Também ele sente a separação insuportável e corre para esse devoto. Krishna diz: ele que está em constante união comigo, também eu estou com ele em constante união. O anseio, o amor que os bhaktas têm dentro dos seus corações, a reverência para com Deus, a devoção, o serviço, a fé firme, a lembrança contínua e o entoar do seu nome torna fácil para eles alcançá-lo. Neste verso, o Sr. Krishna está a falar sobre receber a graça do Senhor. Não é difícil para um bhakta alcançar esse estado de graça. Ele diz que é preciso apenas amá-lo inteiramente. Na Bíblia é dito que Deus desceu à Terra e manifestou-se sob uma forma para a elevação das pessoas, para que elas pudessem ser salvas. Quando tem este amor por Deus, ele limita-se e assume um aspecto, uma forma, porque assim como anseiam por ele, também ele anseia por vocês. É assim que Deus se manifesta, de uma determinada forma, tornando-vos fácil alcançarem-no. É muito difícil alcançá-lo para aqueles que residem no mundo exterior, que não têm fé ou amor, nem conhecimento da glória de Deus. Ao passo que, para um bhakta, isso torna-se fácil. Quando as pessoas chegam ao estado de entrar no coração, o que elas percepcionam através desse amor, milagrosamente, muda as suas vidas. Devido à sua prontidão, são trazidas ao caminho espiritual, são trazidas ao mestre espiritual para que possam beber do néctar divino, crescer e aperfeiçoar-se. Como têm um anseio por Deus, Deus tem também um anseio similar por elas. O Senhor reúne todas as pessoas que têm este mesmo anseio e aproxima-as
Então, tem o privilégio de estar em contacto com santos e almas realizadas em Deus. Capítulo 8, verso 15. Mamupetya punarjanmaduktum halayam shashvatam napnuvanti mahatmana samsiddhim paramam gata. Tendo vindo a mim, estas grandes almas não regressam ao nascimento, esta condição dolorosa e passageira do nosso ser mortal, elas alcançam a mais elevada perfeição. Aqui, Krishna diz que aquele que pratica continuamente o entoar dos nomes divinos, que medita e tem muito amor no coração, chega ao estado mais elevado de devoção, o estado mais elevado de sadhana. E quando chega a este estado de sadhana, nada mais há a fazer. Quando chega a este estado em que percepciona o Senhor no seu próprio âmago, alcança esta perfeição de Deus. E estes tornam-se grandes almas, Mahatmana, devotos iluminados. Não estão mais sujeitos ao nascimento e à morte. Alcançaram o Espírito Supremo, então já não voltam a nascer para esta realidade. Aqui Bhagavan diz que esta realidade mundana é a condição dolorosa e passageira do nosso ser mortal. Mas, tendo nascido na Terra, conseguem alcançar o Senhor e libertar-se completamente. Os Bhaktas que estão completamente entregues ascendem aos seus corpos espirituais, aos seus corpos de luz, e nunca mais nascem nesta realidade. Contudo, quando as pessoas não chegam a este estado de liberdade, são enviadas uma e outra vez para esta realidade, onde continuam a sofrer e condenam-se repetidamente. Aquelas que não alcançaram o estado de entrega total passam consecutivamente por toda a dor e pelos problemas da vida. É por isso que Krishna diz para não se apegarem a coisas que pareçam, a coisas que vos façam sofrer. Não criem apegos como estes. Estes apegos serão a causa da vossa própria perdição. Entreguem-se ao divino. Ele não está no exterior, está no vosso interior. As grandes almas nunca estão separadas de Deus. Elas realizam esta unidade. Capítulo 8, verso 16. Todas as proveniências dos seus mais elevados estão sujeitas ao renascimento, mas, ó Kaunteya, não há renascimento imposto à alma que vem a mim, o Purushottama. Seus mais elevados. O Sr. Krishna está a referir-se ao céu, ou morada de Brahma, cujo dever é criar e quem por isso criou tudo. Ele criou os planos superiores e também os inferiores, os seus lokas, como Indra Loka e os lokas dos diferentes semideuses. Neste verso, Krishna declara que cada ser que é criado, até o próprio Brahma, o Criador, está sujeito ao renascimento, o que significa que passam pelo ciclo de nascimento e morte. Brahma está preso pelo seu dever e não pode dizer, hoje não criarei. De qualquer modo, um dia de Brahma equivalente a 4,32 bilhões de anos humanos. Apenas um ser humano pode dizer, não, hoje não farei isto. É por isso que o ser humano é muito importante. Mesmo que cada ser na criação seja manifestado a partir da consciência suprema, o ser humano é supremo, porque os seres humanos podem alcançar o estado mais elevado e ir além do próprio Brahma. Um ser humano pode ir além da criação, sair deste ciclo de nascimento e morte e alcançar o Senhor Supremo. Oh Kaunteya, não há renascimento imposto à alma que vem a mim. Uma vez que aquele que está entregue vai além da própria criação, Brahma não tem qualquer poder sobre ele. Nos Vedas é explicado que, depois de algum tempo, a criação inteira é outra vez dissolvida.
Por isso, 100 anos de Brahma são equivalentes a 311 trilhões de anos humanos. Então, são muitos anos. Mas Brahma não é imortal. Ele morre e depois nasce outra vez, enquanto o Bhakta pode estar acima disto, ir além da criação de Brahma, alcançando o Senhor Supremo. Dessa forma, um Bhakta já não fica sujeito ao nascimento e à morte. Capítulo 8, verso 17. Sahasra Yuga Paryantam Haryad Brahmano Biduratrim Yuga Sahasratam Teurata Bidu Janana. Aqueles que conhecem o dia de Brahma, 1000 Mayugas de duração, e a noite 1000 Mayugas ao terminar, eles são os conhecedores do dia e da noite. É dito que 100 anos na vida de Brahma são equivalentes a uma respiração de Mahavishnu. Assim, enquanto Mahavishnu está a inspirar uma vez, Brahma desaparece. Isto significa que apenas numa respiração de Mahavishnu, todo o conjunto de inúmeros universos é aniquilado e entra no corpo de Mahavishnu. Quando Mahavishnu expira, a criação acontece outra vez. Isso demora 311 trilhões de anos. O dia de Brahma, 1000 Mahayugas de duração, e a noite 1000 Mahayugas ao terminar. Como foi anteriormente mencionado, um dia de Brahma é equivalente a 4,32 bilhões de anos. Uma noite de Brahma é igualmente longa. Isso faz um total de 8,64 bilhões de anos. Então, veem o quão fácil é alcançar o Senhor? Não têm de passar por todos estes bilhões de anos, nem sequer têm de passar por uma inspiração e expiração de Mahavishnu. Não precisam de passar por tudo isto. Podem ser simplesmente um Bhakta e desfrutar do seu amor, quer ele respire, quer não têm de se preocupar com isso. Eles são os conhecedores do dia e da noite. Já sabem que o dia e a noite de Brahma são limitados. Tudo o que participa no ciclo do nascimento e da morte é transitório e chega ao fim. Então, devem fugir dos prazeres transitórios deste mundo. Prazer que resulta de algo que é limitado, limitar-se-á e trará sofrimento. Poderão alcançar o estado de Brahma Loka por algum tempo, mas apenas desfrutarão disso até que o tempo de Brahma termine. Então terão de nascer novamente na Terra para alcançarem um nível mais elevado. As coisas que são transitórias e perecíveis nunca trarão felicidade eterna a um Bhakta que está completamente entregue a Deus. Um Bhakta não irá correr atrás de um prazer terreno e ficar apegado a ele por estupidez. Um Bhakta desfrutará daquilo que Deus deu, mas estando completamente desapegado disso. Um Bhakta fugirá das glórias humanas e afastar-se-á deste jogo de Brahma, que nem sequer é permanente. Aquele que tem um coração cheio de amor, que tem a graça e a sabedoria da devoção, percepciona que é a manifestação do próprio Senhor e não a manifestação de Brahma. Aquele que criou Brahma reside no âmago de cada ser humano. Através do seu sadhana, os verdadeiros bhaktas percepcionam a realidade suprema, Narayana Krishna, no âmago do seu próprio ser. Eles usam o seu tempo na Terra para realizar o Senhor e não para se condenarem ou arruinarem. Capítulo 8, verso 18. Chegado o dia, todas as manifestações surgem a partir do não manifestado. Chegada a noite, todas desaparecem
ou dissolvem-se nela. Aqui novamente Krishna continua a explicar os ciclos cósmicos do dia e da noite, criação e dissolução. Quando Mahavishnu inspira, Brahma desaparece glup, para dentro. Depois Mahavishnu adormece profundamente. Quando Mahavishnu acorda e expira, então a criação manifesta-se outra vez, nasce um novo Brahma e todo o drama da criação continua. No mundo de Brahma, Prakriti, Maya também se torna novamente ativa. Então, quando Brahma nasce outra vez, ele não se lembra de quem é, fica confuso. Depois, ganha conhecimento de como venerar Ma Sarasvati Yogmaya e pergunta-lhe: como devo criar? O que devo fazer? Este é o estado de todas as almas. Se não alcançaram o estado de perfeição, nascem outra vez aqui na Terra. Novamente, a vossa mente tem de passar pelo mesmo estado, porque ela não se lembra das vossas vidas passadas. Na verdade, vocês lembram-se. Quando não têm ainda uma identidade exterior e a dualidade ainda não está presente na vossa mente, de facto, lembram-se. Enquanto bebés, vocês são realizados. As almas realizadas que se identificaram com o divino, que são realizadas em Deus, também se lembram. Todas as manifestações nascem a partir do não manifestado. Chegada a noite, todas desaparecem. Durante o dia de Brahma, tudo é criado e tudo é destruído. Isto também representa a ignorância no homem, mesmo que tenha esta sabedoria interior profunda, ancorada no seu interior. Quando tem de escolher entre o certo e o errado, a mente não vê claramente o suficiente para tomar a decisão certa. Mesmo que a pessoa tenha a sensação, se fizer aquilo irei sofrer, Deus está a guiar-me no caminho, sei que tenho de me realizar. Quando age, faz sempre algo que a fará sofrer, então cai uma e outras tantas vezes na escuridão. Mas quando se eleva acima destas tendências inferiores através da realização, não mais está limitado por elas. Então, aquele que está completamente entregue segue a intuição e tudo o que faz é sempre de acordo com a vontade de Deus,